Boa noite, Dani, lindona, Carlinha, boa noite. Muito bem-vindo todo mundo. Cida, Ale, alegria ter vocês aqui, viu? Mais uma segunda-feira. Oi, gatão! Ale, me divirto com seus boa noite, viu? Me divirto. Marinilza, lindona, muito boa noite. Esse celular tá centralizado? Acho que tá, né? Boa noite, gente. Alegria, viu? Alegria. Gratidão. Oba! Depois tem mais. O Ale me deixa os boa noite no Instagram que eu dou muita risada e durmo muito bem, viu? Muito feliz. Dri, meu irmãozão, boa noite, querido. Bom estar aqui com você, viu? Aliás, você aqui com a gente. Dri, maluquetes. Gente, muito bem-vindo, todo mundo muito bem-vindo. Nossos irmãos, né? Somos todos irmãos aqui. Como eu sempre digo, nós somos uma família universal, né? A gente está a caminho de entender, de compreender isso que é tão importante, né? Que quando a gente compreender que somos todos irmãos, a gente vai parar de se machucar, de se odiar, né? Renatinho, boa noite, querido. Boa noite. Betinha, senti sua falta hoje, viu? Na aula. Gente, pegando a água de vocês, tá? Não esqueçam. Pode ser numa garrafa, desde que essa garrafa seja para você tomar. Você pode tomar todo dia um pouquinho essa garrafinha. Essa água da garrafinha deixa na geladeira, onde você quiser, né? Pode ser um copinho agora para você tomar agora, não tem problema, a espiritualidade vai fluidificar, tá? Da mesma forma, mas o que eles pedem é que seja de preferência individual, porque cada um tem a sua necessidade, né? Eu tenho a minha necessidade de cura física, da minha cura espiritual, o meu filho tem a dele, cada um com o seu remedinho, tá? Lembrando, você pode colocar pro seu pet, pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, não tem problema também. Das minhas gatinhas, a água delas tá aqui. A Moana tava até agora miando aqui, ela sossegou. Boa noite, Fê. Celinha, muito boa noite. Gente, eu vou fazer a nossa leitura, tá? Do nosso Gotas de Esperança, para daqui a pouco a gente entrar na prece e já iniciar o Evangelho. Lembrando, a espiritualidade, gente, eles têm compromisso. Então, como a gente tem essa disciplina, nós aqui, né? A gente tem essa disciplina de toda segunda-feira a gente tá aqui às 9 horas da noite. Da mesma forma, os espíritos amigos vêm até aqui, se programam, vêm até aqui para auxiliar a gente nesse evangelho, para trazer, além do conhecimento, do aprendizado, né, dos ensinamentos, eles vêm trazer a cura que a gente precisa, né? Eles vão fluidificar as nossas águas, eles vão fazer o passe na gente, tá? Um por um. Eles vão limpar a nossa casa, por isso o evangelho no lar, né? E junto deles, gente, eles trazem espíritos que vêm junto para aprender com a gente. Olha que coisa linda, olha que coisa fantástica, que bênção maravilhosa nossa, né? A gente ter espíritos aqui junto com a gente aprendendo. Então,
a gente inicia muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram isso, né? As pessoas falam, porque o evangelho não pode durar mais que 1 hora. Não existe, na verdade, uma regra. É que, na verdade, o que acontece, né, gente? Eu acho que 1 hora é o máximo, é o limite. Agora, se a gente continua mais de 1 hora, porém, falando sobre o assunto, né? Aprendizados espirituais, a gente está aqui num momento de evolução, ok. Eles permanecem com a gente, né? Mesmo tendo compromissos em outros lugares, né? Do universo, enfim. Mas a partir do momento que a gente termina o nosso evangelho e de repente a pessoa passa para outros assuntos, já não interessa mais para eles. Eles seguem o caminho deles, né? Então a gente vai respeitar o nosso tempo e o tempo deles que já estão aqui, viu, gente? Tá? Então vamos entrar, vão preparando a água de vocês, tá? A gente vai entrar no nosso Gotas de Esperança, vão mandando aviãozinho para compartilhar, né? Quanto mais pessoas fazendo o evangelho, melhor para o mundo e melhor para eles mesmos, né, gente? Então, vou pedir para vocês escolherem, sejam todos muito bem-vindos, viu? Quem tá entrando agora, Eline, Glorinha, muito bem-vindo todo mundo, tá? Fafá, eu vou pedir para vocês escolherem a mensagem par ou ímpar, tá? Do nosso Lourival Lopes. Vocês estão ouvindo a música? Fafá, par. Dani, par. Ele ganhou o par, ganhou. Mensagem número par. Ganhou. Mamá, bora lá. Vocês estão ouvindo a música? Essa playlist ela é muito linda. Eu às vezes eu coloco essa playlist pra dormir. Vamos lá, gente. Vamos ver o que a espiritualidade reservou aqui pra gente. Mensagem par. Número 56. Cuide do coração. Ele é o seu ponto básico, o centro de suas inclinações para o bem ou para o mal. Para onde o pender, para lá você irá. Pode ser para o céu ou para o inferno, né? Como se diz, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Coração é sentimento. São ondas poderosas que se centram na mente em regime de profunda consonância com os pensamentos. Então, o que eu tô pensando é o que vai vir no meu coração. Não faça do seu coração um instrumento para prejudicar, ferir, amaldiçoar. Ele foi colocado no seu peito só para amar. Deus se alojou no seu coração para estar sempre com você. E essa mensagem hoje ela tem tudo a ver com o nosso evangelho de hoje, que a gente vai falar sobre inimigos desencarnados, sobre o nosso coração, o que vai no nosso coração, né? Então vamos fechar nossos olhos, vamos entrar na nossa prece, vamos harmonizar. Na verdade, a gente já harmonizou
o ambiente. E entrando na nossa prece, vai ser um momento onde a gente vai se conectar, em primeiro lugar, com Jesus, que está sempre presente com a gente nos nossos evangelhos. E a gente vai se conectar com essa espiritualidade maravilhosa que está aqui com a gente. Então, mentalizando a imagem de Jesus, imagina Jesus caminhando na sua direção, te abraçando, compreendendo todos os seus problemas, todas as suas aflições, as suas dores. Coloca nas mãos dele a sua vida. Nós estamos aqui hoje reunidos nesse clima de amor, porque a gente quer a presença do Senhor em nossas vidas. A gente deseja caminhar no seu caminho, o mesmo caminho que o Senhor fez aqui na Terra. É o caminho que a gente deseja seguir. Nesse momento, de olhos fechados, você vai visualizar aquela pessoa que precisa de um tratamento, seja físico ou espiritual, seja ela encarnada ou desencarnada. E nessa reunião de vibrações, de amor, de luz, é que vai chegar em cada uma dessas criaturas. E essa mesma energia vai ser emanada para o nosso planeta. Agradecemos a espiritualidade que se encontra nos nossos lares para fluidificar as nossas águas. A espiritualidade que vai aplicar os passes, a espiritualidade que vai limpar, que vai harmonizar os nossos lares, tirando todos os miasmas de dor, de mágoas. E essa mesma espiritualidade que vai promover curas, muitas curas serão feitas hoje. Agradecemos e iniciamos mais um evangelho de muito amor, com muita gratidão, dizendo graças a Deus, que assim seja. Amém. E aí a gente vai abrir o nosso evangelho. Se você tiver com o evangelho aí, gente, se você não tem, eu aconselho, compra um evangelho, tá? Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Você pode comprar pela internet, né? Você pode comprar em qualquer casa espírita, tá bom? É bom ter em casa, mesmo para os nossos evangelhos, ou para você ter na sua casa, né? Sabe aquele momento que você precisa de uma ajuda, de um auxílio? Vai lá, vai ler o evangelho, né? A gente está no capítulo 12, gente. A gente entrou, né, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Na semana passada, a gente falou sobre restituir o mal com o bem. Sempre, sempre. A gente tem que deixar de lado a lei de talião, que é o que acontecia antigamente, né? Mas a gente sabe que ainda acontece, né? Muitas pessoas ainda praticam a lei de talião, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Jesus veio ensinar que a gente tem que pagar o mal com o bem.
E como amar os vossos inimigos, né? Como ele fala, que é o respeitar, é o orar pelo inimigo, né? É não se opor. Isso nós estamos falando de inimigos reais aqui, tá? Encarnados. Hoje o nosso evangelho vai ser inimigos desencarnados, que já partiram. Então, os primeiros passos é o perdão, é a oração, ele fala que não se opor a uma possível reconciliação, né? Deixa seu coração aberto, né? Para uma reconciliação. Tem aqui no item 3 desse capítulo, se o amor, só relembrando, se o amor ao próximo, como a gente fala, né, que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dada sobre o egoísmo e o orgulho, né? A pessoa que ama verdadeiramente está vencendo o orgulho, está vencendo o egoísmo, né? Eu vou ler esse item, gente, os inimigos desencarnados. Eu só queria fazer um comentáriozinho que eu até coloquei em algum lugar aqui. Para enquanto a gente estiver na nossa leitura, você refletir sobre isso. Para pensar, gente. Todo inimigo um dia foi nosso amigo. A gente já se deu bem, a gente já se amou, né? Vamos refletir sobre isso. Então eu vou ler, a gente está no capítulo 12, item 5, eu vou ler o item 5 e o item 6. Inimigos desencarnados, ou seja, inimigos que já partiram desta vida, estão no mundo invisível. Tem o espírita, e o espírita aqui, gente, eu gosto de falar, não só espírita, o cristão, né? Que eu falo assim, não adianta ser espírita e não praticar os ensinamentos do Cristo, não adianta ser evangélico, não adianta ser católico, como a gente fala aí, todo dia tá na igreja, né? Em algum templo, em qualquer casa religiosa e não praticar os ensinamentos de Jesus, né? Então, seja o espírita, é que a gente fala espírita, a gente sabe da importância do perdão, a gente sabe da importância da resignação, a gente sabe da reencarnação, a gente sabe da vida futura. Então, nós espíritas temos uma responsabilidade maior com isso. A gente não pode fechar os olhos, tá? Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência, ou seja, de perdoar, de perdão para com seus inimigos. Sabe ele, o espírita, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos ao longo da sua vida, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Eu sempre digo, gente, nós aqui, né? A gente tem a nossa bondade,
a gente tem o nosso amor ao próximo, mas a gente não foi criado, a gente não é assim desde sempre, não. Você pode ter certeza, a gente não vem de vida em vida, a gente não vem de existência a existência se melhorando, evoluindo. Então, eu já fui má um dia. Eu já pratiquei maldade. Quiçá assassinato. Eu já fiz muita coisa ruim ao longo da minha caminhada aqui na Terra, nas minhas milhares de existências. Só que hoje eu melhorei. Então, o que ele está falando aqui? A maldade, ela é uma imperfeição momentânea. Assim como uma criança vai se corrigindo ao longo da vida. Então, ponto de partida nosso agora, a gente entender isso. Você está pensando agora no seu inimigo, seja ele quem for. Ele vai chegar na perfeição, assim como nós. Só que cada um tem o seu tempo. Tudo passa. Tudo melhora, mais cedo ou mais tarde. Sabe ainda o espírita que a morte não o livra, senão da presença material do seu inimigo, mas que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. De que forma você acha que o seu inimigo tem mais poder? Aqui do seu lado, vivendo com você, ou depois que ele parte? Espírito, gente, pode fazer o que quer. Espírito pode fazer o que quer. É claro que ele só vai... a gente vai falar sobre isso agora. Ele só vai nos influenciar de uma forma negativa se a gente deixar. Né? Mas eu vou dar um exemplo, eu vou falar aqui agora, só um parênteses, sobre espíritos de luz, espíritos superiores. Eles podem fazer, gente, tudo. Tudo. Sabe aquela pessoa que foi desacreditada completamente pelo médico? Está num estado de doença terminal. Acabou. Um espírito de luz pode fazer essa pessoa voltar a viver bem, sendo do merecimento dela, tá? Por isso que a gente fala, não existe milagre. Não existe milagre. Existe merecimento. Tá? Então aqui a gente está falando de um inimigo que passou para o outro lado. Continuando. Eu até me lembrei agora, gente, se você não assistiu o filme do Divaldo, o Mensageiro da Paz, Divaldo Franco, acho que é só Divaldo, o Mensageiro da Paz. Não tem na Netflix, YouTube. Assista. Isso o Divaldo, ele sempre fala vira e mexe, ele fala, hoje Divaldo tem 94, se eu estiver falando besteira me corrijam, mas acho que é 94, Divaldo Pereira Franco.
ele até os 40 anos mais ou menos de idade nesta vida, ele teve um obsessor que persegue ele de outras vidas. Aí assiste esse filme para você ver como o obsessor, ele... É que no caso, esse obsessor do Divaldo foi uma coisa muito forte, né? A gente sabe que essas pessoas missionárias, né? Um Divaldo, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, enfim, essas pessoas que tiveram missões grandes, eles têm grandes obsessores sobre eles. Para quê? Para tentar atrapalhar o bem que eles querem fazer para a humanidade, né? Então são obsessores ferrenhos. Então, só voltando, ao contrário, com a morte, a vingança não falha. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior no espírito, no inimigo, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que o que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo. E o Espiritismo também, ele vem dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. A Cida tá me ajudando, ele tem 94, isso. O que o Cristo diz: amai os vossos inimigos. Não existe coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconsciente mesmo sem querer. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos toda intenção de represália, toda intenção de vingança, né? Pelos bons pressentimentos. De um inimigo, olha que coisa linda, de um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Eu costumo dizer assim, né, gente? Aquela máxima, aquela frase nossa aqui humana, né? Eu sei que essa frase gera conflito, mas bandido bom é bandido morto. Não. Aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, bandido bom é bandido recuperado. Tem coisa mais linda, gente, você vê um bandido, né? Recuperado. Verdadeiramente recuperado. Não tem coisa mais gratificante, né? É isso. Você fazer pelo bom procedimento, você faz de um inimigo um amigo. Antes e depois da sua morte. E pelos maus procedimentos, ele se irrita. Então, o teu inimigo que já foi pro outro lado, vendo os seus maus procedimentos, ele vai se irritar mais ainda. E é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então ele mesmo vai querer justiça, fazer justiça para aquele que não perdoou. Ele. Pode-se então ter inimigos entre os encarnados
e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível se manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações. Eu vou explicar aqui para vocês o que é obsessão e subjugação, das quais tantas pessoas são alvo. Eu diria, gente, que a maioria das pessoas, a maioria dos encarnados, a maioria de nós temos influências de obsessores. E que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação. E como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Ou seja, a gente ainda vive num planeta de expiações e de provas, onde a gente vai continuar tendo provas, onde a gente vai continuar passando por tormentos. E a gente tem que passar sem se revoltar, sem se vitimizar, porque a gente fez por merecer, seja nessa ou em existências passadas. Se não houvesse homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Por quê? A gente vive numa vibração inferior. A gente vive numa vibração de todas as vicissitudes, ódio, ciúme, inveja, egoísmo, orgulho. Isso atrai espíritos da mesma faixa ao entorno da Terra. Ao passo que em planetas evoluídos, em planetas felizes, não existem espíritos maus, mesmo porque eles nem podem chegar até lá. A gente já falou sobre isso. O contrário, sim. Espíritos bons vêm para planetas inferiores a hora que eles quiserem. A hora que eles quiserem. Agora, nós, espíritos inferiores, não podemos nos aproximar de planetas puros, né? Felizes. Se então deve-se ter a indulgência, né, o perdão e a bondade para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Por quê? Porque a vida não acaba com a morte do corpo físico. Se eu desencarno hoje, eu passo para o outro lado do mesmo jeito que eu sou. Eu não vou virar santa. Se eu passo para o outro lado magoada, chateada, com raiva, seja de quem for que ficou aqui, eu vou continuar. Então, se eu tenho hoje um inimigo que amanhã ele desencarna, eu vou ter problemas. Se eu não verdadeiramente trabalhar o perdão. Vamos por final. Em outros tempos, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa, né? A gente ouve as outras religiões, né, materialistas chamando os demônios deuses infernais. São todos
espíritos que foram homens aqui na Terra, como eu, como você, né? Mas foram homens maus que desencarnaram e continuaram nessa maldade, continuam por muito tempo, né? São muito resistentes ao amor. Por isso a importância da nossa oração, da nossa mudança, para eles enxergarem que a gente mudou. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio. Então, como é que eu vou apaziguar esse espírito que foi para o outro lado? Eu vou apaziguar com o meu amor por ele. Ou seja, pela caridade. A gente fala tanto da caridade, né, gente? A caridade, o amor e a caridade é a base de tudo. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir para o caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai os vossos inimigos" não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Outra coisa que eu sempre digo: você quer saber quem vai vir na sua família na próxima existência? Se você não se resolver com o seu inimigo agora, é ele. É ele. Aquela pessoa que você não suporta, que você odeia, não sei qual o motivo, né? Se vocês desencarnarem com esse ódio, vocês vão ter que provar aqui na terra, aqui na carne, o amor um pelo outro. E aí eu marquei aqui, gente, só antes de eu ler as minhas considerações, no Livro dos Espíritos, a questão 764 sobre o assunto, tá aqui. Allan Kardec fala: disse Jesus, quem matou com a espada, sobre o que a gente falou no início sobre a lei de Talião, né? Disse Jesus, quem matou com a espada morrerá pela espada. Isso Jesus disse há 2000 anos. Estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Então, isso é uma pergunta, né? Se eu recebi determinada ação do outro, eu tenho que pagar igualmente? Resposta dos Espíritos: cuidado, estais equivocados, os Espíritos falando pra gente, quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. Eles puxando as nossas orelhas, né? A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante.
pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa vida ou em outra. Então, às vezes eu estou passando por algum problema, por algum sofrimento, por algo que eu pratiquei lá atrás. Aquele que provocou o sofrimento dos seus semelhantes virá a se achar numa condição em que sofrerá o que tenha feito os outros sofrer. Por exemplo, sobre traição, né? De repente hoje eu sofri uma traição do meu marido. Tô dando um exemplo, gente. Não tenho marido, tá? Sofri uma traição do meu marido. Poxa vida, mas eu nunca traí o meu marido. Caramba, oh Deus, o senhor está sendo injusto comigo. Eu nunca traí meu marido. Por que eu estou recebendo isso? Das duas, uma. Ou eu estou pagando por algo que eu fiz lá atrás, ou em algum campo da minha vida eu traí. Eu posso ter traído a minha família, alguém da minha família, eu posso ter traído alguém no meu trabalho. Então eu vou receber aquele que provocou o sofrimento dos seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. Então não necessariamente eu vou receber da mesma pessoa, não. A vida vai me devolver, mas o mesmo gênero do sofrimento que eu fiz o outro passar, né? É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmos houverdes perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isto? Ou seja, eu peço perdão a Deus por alguma coisa que eu fiz, que eu tenha feito. Será que eu mereço o perdão de Deus se eu não estou perdoando o meu próximo aqui? Por que Deus tem que me perdoar se eu não estou perdoando aqui? É o que os Espíritos estão falando aqui pra gente. Então, se eu quero perdão, eu tenho que fazer por merecer. Tem uma passagem agora que me veio na lembrança, na Bíblia. Inclusive está aqui no Evangelho, não lembro em qual capítulo, sobre um homem que ficou devendo dinheiro para uma pessoa, para uma outra pessoa rica, né? Um outro homem rico. E este homem, devedor, pediu para que o credor o perdoasse, né? Da dívida. Ele perdoou. E aí esse homem que estava devendo seguiu seu caminho e lá na frente ele não perdoou alguém que estava devendo para ele e ao contrário, eu não lembro se mandou matar ou mandou fazer alguma coisa ruim. Quando o outro ficou sabendo disso, mandou prender. Não vou mais te perdoar. Como assim? Você me pediu perdão e não perdoa o outro? Então, tudo volta, gente. Causa e efeito.
Não falha. Não falha. Não existe vítima, ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Seja lá o que for que aconteça comigo, e eu tente acessar a minha memória e eu não tenha feito aquilo, eu posso ter certeza. Em algum momento lá atrás eu fiz. Então eu, com resignação, sem me revoltar contra Deus, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ler as minhas considerações sobre os inimigos desencarnados. Se vocês tiverem algum comentário, podem fazer, viu, gente? Podem fazer. Eu coloquei aqui, as pessoas perguntam muito, né, gente? Como que eu espanto, como que eu afasto o meu obsessor? A gente não se pergunta isso? Como é que eu faço para afastar o meu obsessor? Né? As minhas práticas no bem, meus exemplos. Só voltando no filme do Divaldo, gente, eu vou contar só sobre esse trecho. Então, como ele fala aqui, né, gente, os espíritos falam, às vezes o obsessor, ele te acompanha por várias existências. Só que você vai mostrar com a sua prática no bem que você não é mais aquele que você era na outra vida. Então, se eu, de repente, prejudiquei de qualquer forma alguém, eu tenho que mostrar nessa vida que eu mudei, que eu me transformei. E aí ele vai olhar para mim e vai falar, não tenho mais o que fazer dessa pessoa. Ela realmente não é mais a mesma. Ela não está mais praticando as mesmas coisas que ela praticava lá. Então o Divaldo, ele conviveu nessa vida por muitos anos com esse obsessor, o tempo todo na cola dele, querendo prejudicar, né? Tentando evitar que Divaldo fizesse o bem. Até que um dia, essa cena é a cena mais maravilhosa do filme, gente. Só de lembrar eu me emociono. Divaldo, ele tem rapidamente a história dele, ele tem a Mansão do Caminho lá em Salvador. É um lugar gigantesco onde ele cuida de centenas e centenas de pessoas. Tem hospital, tem escola, crianças, né? Divaldo começou a cuidar de crianças. Ele abrigava crianças, né? Então, ele, num determinado momento, alguém largou um bebê num cesto. Se eu não me engano, ele estava numa igreja. Eu acho que foi numa igreja. Alguém largou, abandonou um bebê dentro de uma cesta e foi embora. Chamou, tocou campainha, né? E ele foi lá, Divaldo foi lá, olhou, não tinha ninguém. Ele pegou essa cesta, levou para dentro. E nesse momento, o rival desencarnado, né? O inimigo desencarnado do Divaldo olha para dentro daquela cesta olha pro Divaldo, espírito, tá, gente? E fala, você vai cuidar desse bebê? Divaldo falou, vou. Com todo o amor que eu tenho na minha vida, eu vou cuidar desse bebê. Aquele bebê, gente, era o espírito reencarnado da mãe do obsessor dele.
Então, a partir do momento que o obsessor olhou para aquele cesto, viu a mãe dele reencarnada e que o inimigo dele encarnado ia amar, ia cuidar da mãe dele, acabou. Acabou. Não tinha mais o que ele fazer lá. Ele foi embora. Como disse aqui no Evangelho, né? O Divaldo, pela bondade dele, pelo caminho do bem dele, ele doutrinou o espírito, ele salvou aquele espírito. Então é assim que a gente espanta. Não adianta acender vela, não adianta acender, não adianta fazer ritual, gente, não adianta. É a sua transformação. É a sua transformação. Mesmo porque acender vela, mandar ele embora, vai deixar ele mais irritado. Vai deixar ele mais irritado com essas atitudes, tá? Eu sempre falo isso, eu sempre costumo dizer, né? Os espíritos dão risada, se divertem com esse tipo de coisa. E ao longo do tempo da nossa vida, dependendo do nosso comportamento, a gente vai atraindo obsessores. E como eu falei, da obsessão e da subjugação, gente. A obsessão, o espírito obsessor, como a maioria de nós temos, ele nos influencia levemente. Agora, quando passa para a subjugação, o obsessor na fase da subjugação, ele domina, o espírito domina, ele manipula completamente a pessoa. A pessoa vira uma marionete na mão do obsessor, tá? Então, nosso maior objetivo, gente, tem que ser não afastar o obsessor, e sim salvar, ajudar. A obsessão, ela pode ser também, pra gente aprender aqui, gente, a obsessão, ela pode ser de desencarnado para encarnado, no caso de uma vingança, né, como a gente está falando até agora. A obsessão pode ser de encarnado para desencarnado. Eu posso estar obsediando um desencarnado, como? Não aceitando a morte dele. Então eu fico clamando por ele, eu fico chamando, eu fico fazendo ele sofrer, eu não deixo ele embora, eu estou obsediando. Então olha a importância da gente deixar os nossos entes queridos partirem com amor. A obsessão pode ser de encarnado para encarnado, tá? Aqui eu já passei, vamos indo embora. De encarnado para encarnado, por exemplo, eu fico vibrando coisa ruim pro outro, torcendo para que o outro não melhore, torcendo para que o outro se dê mal. Eu tô obsediando. E também de desencarnado para desencarnado, tá? E essas obsessões, gente, elas são permitidas por Deus, sim, para que a gente passe por essas provas ou por essas expiações, pro nosso próprio crescimento espiritual, tá? Porque se eu fiz alguma coisa, eu tenho que resgatar. Se eu fiz alguma coisa ruim, eu tenho que resgatar. E Deus permite. Deus é um pai. Ele não vai passar a mão na minha cabeça se eu fiz besteira. Mas não devemos culpar ninguém e nem a Deus pelos nossos sofrimentos. Da mesma forma que existe quadrilhas do mal aqui na Terra, gente, lá também existem falanges do mal poderosíssimas, tá? E não são demônios, como a gente falou, são espíritos de homens que foram perversos aqui. Mas que vão evoluir, sim. Por isso Jesus nos pede: amai vossos inimigos.
Não deixe para resolver a sua pendência, gente, depois, tá? Porque pode ser tarde. E então, como eu falei, vocês retornarão juntos na mesma família para se amarem de verdade, tá? Então, como a gente falou, se você foi traído, gente, para pensar. Para pensar. Se você foi traído, seja qual for o mal que você esteja passando agora, agradeça, como ele fala aqui no Evangelho, agradeça, porque você já está na colheita. O outro ainda está no plantio. Ele vai ter que passar por tudo que ele está fazendo para você e então colher o que ele plantou. Dá para entender, gente? Então, se eu tô sendo agora traída, se eu tô sofrendo uma falência, o que for, agradece, você tá colhendo o que você fez. Agradece, chega, vai passar. Dependendo da sua resignação, vai passar. E o outro tá plantando, ele ainda vai colher. Você já passou por isso. Você já passou. E a gente pensando assim, a gente sai da vitimização. Eu não sou vítima, você não é vítima de nada. Ninguém é vítima aqui. Gente, ninguém é vítima, tá? Para finalizar, antes da gente ir para nossa oração, eu só vou ler um texto, gente, que inclusive eu postei hoje nos stories. Deixa eu procurar aqui aqui. Ih, eu não vou conseguir ler porque tá... O conjunto de pensamentos... É sobre o Evangelho, gente, o pensar, agir no bem, o conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, a intenção dos moradores. Eu não estou conseguindo ler completinho porque a minha foto está bem no centro. A intenção dos moradores da casa que fica no ambiente, tá? Isso é uma egrégora. O que poucos sabem... Ai... Eu não estou conseguindo ler uma parte aqui. Por isso, quando a saúde energética da sua casa, tome a iniciativa básica e vital de impregnar sua atmosfera apenas com bons pensamentos e muita fé. Evite brigas e discussões desnecessárias. Observe o seu tom de voz, nada de gritos e formas agressivas de expressão. Como a gente fala, bater porta, quebrar objeto. Não bata portas e tente assumir gestos harmoniosos, cuidando dos seus objetos e dos seus entes queridos com carinho. Não pense mal dos outros. Pragas, o que a gente falou? Nem pensar. Selecione muito bem as pessoas que vão frequentar a sua casa. Se você nutre uma mágoa profunda ou mesmo um ódio forte por alguém, procure ajuda para limpar essas energias densas do seu coração. Alegria, amor, paz, prosperidade, saúde, amizades já estão bons para começar, não é mesmo? Ok. É isso, gente. Então vamos fechar nossos olhos, sentir essa energia. A espiritualidade já está finalizando os passes, já fluidificou as nossas águas, já limpou todo o ambiente das nossas casas. Esses nossos amigos de tanta luz, de tanta sabedoria, que vêm todas as segundas-feiras nas nossas casas, com tanta alegria, com tanto amor. Sejamos muito gratos por eles, gente, sejamos muito gratos. Principalmente por esses irmãozinhos que vêm aqui aprender junto com a gente. Que vocês retornem ao plano espiritual com mais conhecimento,
com mais amor, prontos para uma vida eterna maravilhosa que vocês merecem. Vocês merecem. E a gente agradece a Jesus por essa caminhada. A gente agradece a Jesus por essa fé que a gente está fortalecendo cada dia. Que a gente possa transmitir a todos aqueles que passam por nossas vidas. Que a gente possa entender o amor ao próximo. Que a gente possa perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. Entender que esse irmão vai melhorar. Ele vai melhorar. Ele não vai ficar nessa situação permanentemente, assim como a gente não ficou. Que sejamos o caminho da luz para eles. E assim a gente finaliza mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. É isso, gente, finalizamos o nosso evangelho. Faça um fotinho, faz um printzinho para eu poder postar no story e marcar vocês, tá? Como sempre eu faço, gente. 1, 2, 3, clique. Obrigada, gente, obrigada. Eu vou deixar a nossa live salva, tá? Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Não esqueçam, eu tô alimentando, tô jogando nossos vídeos, nossos evangelhos pro YouTube, tá bom? A gente já tem 28 evangelhos no YouTube, canal Paula Sana Espiritismo. Dá uma corridinha lá, se inscreve, tá? E é isso, gente. Muito obrigada, vocês são demais. A gente sente a energia de vocês, a gente, todo mundo, né? Então, uma ótima semana, que seja muito iluminada, que seja muito abençoada e que venham aprendizados e que venham desafios e que a gente vai passar por todos eles, com todos os nossos ensinamentos. Amor ao próximo, amai, amor, caridade. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, gente. Um beijo.